Nós vamos falar de algo que com certeza você já sentiu ou irá sentir na sua vida, que é aquela sensação de tontura. E não estamos falando de bebedeira não, né? Para quem já imaginou isso, mas aquela tontura que de vez em quando aparece, por exemplo, quando você está trabalhando, quando você está voltando para casa, quando você está levando seus filhos para a escola, o que pode ser muito perigoso, inclusive no trânsito, né? Você ter aquela sensação de que o chão está saindo dos seus pés, enfim. Como lidar com isso? Estamos na Semana Nacional da Tontura. É uma semana de conscientização realizada em vários hospitais brasileiros para chamar a atenção das pessoas sobre a importância do tratamento e diferenciar a tontura de labirintite. Muita gente acha que é só labirintite. Sentiu tontura, tô com labirintite. E não é por aí. E esse assunto nós vamos tratar aqui no estúdio com a médica otorrinolaringologista, a doutora Rita de Cássia Guimarães, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutora Rita? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. No ano passado já foi falado um pouco disso, né? De tentar diferenciar um pouco esse conceito de tontura com labirintite. E esse ano também o tema é tontura... É coisa séria. É coisa séria. Porque muita gente acha que tô sentindo tontura, tô com labirintite. E é um conceito totalmente errado, né? O termo labirintite pegou e as pessoas costumam se referir à sensação, qualquer sensação de tontura, desequilíbrio, como se fosse labirintite. E, na verdade, a labirintite é uma doença do labirinto, é uma das doenças do labirinto e não é nem a 10ª mais frequente. Ela é muito rara nos dias de hoje, graças a Deus, labirintite é um quadro grave e que nós preferimos tirar esse termo da cabeça das pessoas e quando você tiver uma tontura, se for referir-se a ela, chamar doença labiríntica ou labirintopatia, disfunção do labirinto, porque a maior parte das tonturas realmente é causada por uma disfunção lá do ouvido interno, onde está localizado o labirinto. O labirinto e o ouvido interno é a mesma região do corpo da gente. O labirinto é um sensor de movimento da cabeça, então é ele que percebe todos os movimentos que nós fazemos e por isso ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, junto com a visão e junto com os músculos, com as articulações do corpo. Agora, a tontura, ela pode ser o reflexo de uma vida estressante, de uma alimentação inadequada? São vários fatores que podem, claro, provocar, não é? Sim. A tontura ela é o sintoma, ela não é a doença, é que nem o zumbido, que nem a perda de audição. Esses 3 sintomas dizem pra gente que o labirinto pode estar com problemas. E ele fica sensível, fica mais, ele é um órgão muito delicado, então se você passa períodos de jejum durante o dia, se você come muito doce, é uma formiguinha, né? Se você está estressado, se a tua pressão não está controlada. Esses são fatores que levam as células do labirinto, que são neurônios, a ter menos oxigenação, funcionarem de forma incorreta e produzir o sintoma tontura. Então existe essa relação. Alimentação, estresse, inatividade física, né? O labirinto é feito para a gente se movimentar, então ficar muito parado, o labirinto entra em férias, aí ele pode ficar doente, né? E não é doença de velho como muita gente imagina, né? Ou seja, essa questão, a tontura pode chegar em qualquer idade, né? Pode. Crianças têm tontura. Inclusive, uma das doenças mais frequentes que acomete o labirinto é a enxaqueca. E na criança, a criança tem o sintoma de tontura que antecede a dor de cabeça que ela terá quando adulto. Então, a tontura na criança, para nós, ela é um alerta de que essa criança pode ser uma enxaquecosa que está se manifestando, por exemplo, com enjoar no carro, as pessoas que vomitam, enjoam em viagem, as criancinhas, né, menores. Depois elas passam a ter tontura e mais lá para frente elas apresentam a dor de cabeça. E pode ter uma ligação com problemas de visão também? É comum isso? A visão, ela auxilia o labirinto quando nós movemos a cabeça, certo? Então, se você quer fixar um objeto, você depende da visão para saber onde você quer olhar, mas se você mexer a cabeça, para não sair do foco, depende do labirinto. Então, eles trabalham em conjunto, né? Visão, labirinto, eles não podem estar trabalhando em descompasso, eles têm que estar bem certinho. Quando você tem uma visão num olho só, você perde a profundidade, isso complica no teu equilíbrio. Né? O labirinto ele interfere com visão, ele interfere na navegação espacial, quando você está num ambiente mais
pequenininho, se você está num shopping, se você está num pátio, né? Tudo isso o labirinto está percebendo e a tua visão está se acomodando onde você quer focar. E a questão dos aparelhos eletrônicos? Eu confessava aqui para a doutora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente sempre bate um papinho rápido aqui, né, para, enfim, afinar alguns temas que a gente vai lidar durante o programa. E eu confessava para a doutora o que aconteceu comigo semanas atrás, aqui na produção. É aquele ritmo que a gente fica toda hora né, fazendo roteiros dos outros programas, olhando muito para computador, para celular e tal. E quando eu olhei, né, para o horizonte ou mais à frente, me deu uma certa tontura, meio que a vista deu uma embaçada. Eu até falei para ela, vou sentar, né, eu sentei um pouquinho porque do chão eu não passo. Isso é comum acontecer, doutor? Justamente pelo excesso, pelo estresse, correria e às vezes o excesso de aparelhos eletrônicos? O excesso de informação visual, né? Várias imagens passando, porque quando você está no computador roda muito a tela, no celular também, tem o brilho, né, da luminosidade da tela, tem cores. Então, isso tudo faz um excesso de informação e você está normalmente com a cabeça parada. A hora que você faz o movimento com a cabeça, que vai olhar num outro ponto, o labirinto tem que estar firme para poder acomodar a situação. E se você está já cansado, não dormiu bem, não se alimenta bem, as funções a gente vão ficando mais enfraquecidas, né? Atenção, concentração, e o labirinto também fica sensibilizado com isso. Então é mais difícil você acomodar a visão na hora que você faz o movimento da cabeça. Mas fique tranquilo, a cadeira já é uma boa segurança para você. Né? É que a minha cadeira tinha rodinha, eu fiquei um pouco preocupado na hora. Mas enfim, vamos falar agora de um outro tema. Hoje é comemorado também o Dia Nacional da Educação dos Surdos e você vai ver agora um grande exemplo de superação de um professor surdo que enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida, mas não desistiu dos seus sonhos. Veja só. Em frente ao computador, Jefferson resolve parte dos problemas dos alunos que procuram a coordenação do curso. Ele, que também é professor, é surdo desde que nasceu e com dificuldades conquistou espaço na universidade. Bom, falar da minha história realmente foi um período muito difícil. Né? Hoje realmente é muito mais fácil, a barreira naquela época era muito mais difícil. Na época que eu estudava em contexto de inclusão, não existia intérprete de Libras, a língua de sinais ela ainda não circulava dentro das escolas, né, de uma forma que propiciasse a inclusão. Os professores simplesmente falavam na sala de aula, isso gerava bastante dificuldade, várias barreiras. Jefferson diz que a família foi fundamental para ter uma educação de qualidade. Ele é professor do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Paraná e luta pela importância de intérpretes nos ambientes acadêmicos e também fora dele. O que acontece com a maioria dos surdos? As pessoas acham que é um problema dos surdos não saber a língua portuguesa, mas pelo contrário, nós somos surdos e falamos língua de sinais. Os ouvintes que não sabem falar a língua de sinais. Então, a acessibilidade ela não acontece, a comunicação acontece porque os ouvintes não sabem a língua de sinais e não nós, que somos impedidos de ouvir, mas sabemos a Libras. Então, em vários lugares, como supermercado ou outros espaços, as pessoas não sabem Libras, não têm intérprete. Na verdade, então, elas que não conseguem chegar até nós conseguimos chegar até elas. É por isso que Jefferson defende o ensino de Libras na escola, para difundir a língua e permitir a verdadeira inclusão. Quando vem uma pessoa de outro país para cá, o estrangeiro, ele também tem dificuldade para se comunicar, porque ele fala outra língua. Então, ele vai falar uma língua diferente da língua local, que se fala aqui no nosso país, e eles vão sentir dificuldade para se comunicar. Mas a gente pode ver, por exemplo, o inglês, né, o contexto do inglês. O inglês, ele é uma língua necessária, exigida já em muitos espaços como língua de instrução, mas a língua de sinais ainda não. É uma língua aqui do Brasil que ainda não é exigida. Então, a língua de sinais a gente exige com que tenha assim na escola. A gente vê a importância de outras línguas, mas e a língua de sinais? Então, dentro da escola, por exemplo, como que está o surdo nessa escola? A maioria dos surdos estão no contexto de inclusão, não tem contato, né, com a língua de sinais. Então, a gente precisa, sim, divulgar e ampliar para que a sociedade veja o surdo de forma diferente, que o surdo ele é um cidadão brasileiro. Tá aí o exemplo do professor Jefferson. Eu quero aproveitar esse tema sobre surdez, como a gente falou aí, que hoje, inclusive, é o Dia Nacional da Educação dos Surdos, para perguntar para a doutora se esses problemas no labirinto, doutora, né, que muitas vezes são rotineiros, as pessoas não dão muita atenção como deveriam, podem também provocar uma perda auditiva.
Pode. O labirinto, que é o ouvido interno, como eu tinha falado, ele tem duas regiões. Uma região que é sensor de movimento, que é para o equilíbrio, e a outra é um sensor de sons e de vibrações, que é a cóclea responsável pela audição. Então, o labirinto, ele coordena, ele é o responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio. Então, doenças labirínticas costumam ter perda de audição, zumbido, tontura, sensibilidade a sons, são os sintomas típicos de uma doença do labirinto. E o tratamento, como é que funciona? Depende da causa, da origem do problema. No caso, hoje, falando na educação dos surdos que se comunicam através de Libras, então, o tratamento provavelmente foi uma doença que já nasceu com a surdez, e aí nós temos recursos já ao nascimento hoje com o teste da orelhinha para detectar que esse bebê é surdo, e nós podemos colocar implantes, né? No ouvido biônico e fazer com que esse bebê aprenda, né, ouvindo, aprenda a sua comunicação através da fala. Se isso não for possível, então ele vai para a língua brasileira de sinais. A comunicação vai ser feita por Libras. As doenças labirínticas, só para fechar, claro. Se o problema é metabólico, a gente corrige o problema do carboidrato, colesterol, hormonal da tireoide. Se for pressão alta, né, ver a pressão, tem uma doença que desloca os cristais que existem dentro do labirinto, a gente faz algumas movimentações com a cabeça e reposiciona. Então, dependendo da causa, vai ser o tratamento. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. O importante é deixar o recado para as pessoas procurarem tratamento, né? Procurarem o médico, porque às vezes aquela tontura, todo dia eu sinto uma certa tontura em determinado momento do dia, ou às vezes 2, 3 vezes por semana. Não é comum, a pessoa não tem que se acostumar com isso. Né? Não é comum. A tontura é um sintoma, é um indício que realmente ou você tem um problema labiríntico, ou um problema de hipotensão arterial, ou uma hipoglicemia, ou até o prenúncio de um AVC. Então, a tontura realmente é coisa séria e deve ser procurado um especialista para que o diagnóstico seja mais rápido, né? Para fazer os exames, confirmar e tratar. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu estou imensamente agradecida, né? Que tenham todos uma ótima semana e a Semana da Tontura. Vamos divulgar. Tontura é coisa séria, como diz o tema dessa campanha.